Todos na diferença, com impressões digitais coloridas ao fundo. Olá, gente! Em nosso encontro de hoje, estaremos finalizando um ciclo de 4 programas com Leandra Migotto, Certeza. O Todos na Diferença não poderia deixar de agradecer a fala potente, reveladora e mesmo provocadora da Leandra Caleidoscópica. Sou o Guga Dória, estou no mesmo ambiente dos programas anteriores. A novidade é meu novo corte de cabelo. Ele está mais curto, porém continua grisalho, o mesmo acontecendo com minha barba. E eu estou com uma camisa social azul clara. Com vocês, Leandra Migotto, Certeza. Capacidade de evitar uma bala achada, que não é perdida, né? Ela acha você. Você pode levar um tiro, você pode tomar um tiro na rua e aí? Você vai ficar tendo que usar uma cadeira de roda, você vai ter uma deficiência. Outra coisa, já tem muitas coisas genéticas para mudança das pessoas, né? Para criar seres perfeitos, mas ainda não chegamos nessa possibilidade, espero que não chegaremos, de você criar só seres humanos, né? A eugenia, seres humanos perfeitos. Então, a deficiência genética, o déficit genético, a doença genética, um gene que mudou, né? Ele ainda vai continuar acontecendo. Então, você pode ter um filho com uma deficiência, com um gene diferente, que houve uma mutação e ficou diferente. Diferente do quê? Diferente do que é padrão. Então, é isso que as pessoas não entendem. A principal diferença, que o padrão não existe, que a norma realmente não existe. Mas eu ainda acredito que é muito difícil, porque as pessoas têm essa ideia de que a deficiência é uma doença e também é uma condição de ruim, de uma coisa de finitude, e também de uma coisa pejorativa, de uma coisa que não faz bem, que não é saudável, que é um momento que aquilo vai acabar. Então, por isso, as pessoas pensam que pessoas com deficiência não podem ser produtivas numa sociedade, né? Não podem ter capacidades, não podem existir com alegrias, com tristezas, né? Mas que estão no mundo. Então, eu acho que é isso, Guga, mais ou menos é isso que eu penso. Eu já viajei aqui bastante, mas eu não sei se respondi a sua pergunta. Foi feita uma questão aqui para mim em relação a como que a gente vê, né, na prática a existência de políticas públicas na cidade. Eu sou da cidade de São Paulo, capital. Nasci aqui, vivi toda a minha vida aqui, esses 45 anos ainda nessa cidade. E o meu lugar de fala é de uma mulher de classe média, que teve acesso a todos os tratamentos possíveis, a escola de qualidade, a tudo que você possa imaginar, eu tive acesso. A minha família me proporcionou, né? A condição financeira me proporcionou. Então, para mim, mesmo morando numa região da cidade de São Paulo, que eu tenho mais acessibilidade, eu pego o metrô, eu vou e consigo andar pela Paulista, outros lugares que já existem acessibilidade física, tá? Mesmo assim, por exemplo, o ônibus eu não consigo no bairro de classe média da cidade de São Paulo, que é uma cidade rica, né? Que é uma cidade com condições de fazer muito mais do que ela faz. Mesmo assim, o ônibus eu não consigo pegar. Por quê? Todos os ônibus não são acessíveis. As frotas, todas não são.
Os ônibus que passam na minha rua não têm acessibilidade. E quando tem, é precária. O ônibus quebra, o motorista não sabe mexer no elevador, a plataforma não está funcionando, ele não tem paciência de parar para esperar. Então, também não é uma questão só de estrutura física, é uma mudança atitudinal. É o que você falou, é se acostumar e é mudar a atitude da pessoa. Não vai ser só através de lei e através de briga por políticas públicas que a gente vai mudar. É através de uma conscientização já na escola. Por isso a importância da educação, né? A importância que a pessoa com deficiência esteja na escola. Bom, mas voltando para a questão de acessibilidade, mesmo na cidade, no bairro que eu moro, eu ainda tenho dificuldades. Aí, o meu condomínio, por exemplo, é completamente inacessível. Tem escadas. Eu pago uma taxa de condomínio altíssima, que fique bem registrado aqui, até gostaria que essa parte da entrevista fosse no ar, e eu não tenho acesso à piscina, salão de festa, salão de jogos, academia, nem as outras áreas comuns, porque existem escadas. Não se muda nada. Existe lei para mudar, mas eles não cumprem a lei. Já tentei, já briguei, já falei, só não processei ainda, né? Que realmente só falta isso, infelizmente. Então, o próprio condomínio, eu não consigo nem sair da minha casa, do meu apartamento, para a rua, porque não tem acesso. Eu tenho que ir de carro. Então, eu utilizo Uber e táxi acessível. O valor do Uber e do táxi acessível, ele é o dobro. Outro dia, eu fui até a Bienal de Arte. Quando eu precisei voltar, eu pedi um carro por aplicativo acessível, porque só existem 120 carros com acessibilidade em São Paulo. Isso não é nada, nada. Sabe o que aconteceu? Eu tive que pagar um valor pelo mesmo trajeto, o dobro. O dobro. Eu tinha ido para a Bienal da minha casa, né, com um táxi que eu já conheço, que me cobra o valor justo. Ele me cobra o valor do taxímetro. Eu paguei o valor X. Quando eu voltei, que ele não podia me trazer de volta, eu paguei 2x, o dobro, porque eu sou submetida a utilizar o carro acessível. Eu não tenho outra opção. Só tenho 120 carros. E eu ainda tive que aguardar 1 hora para o carro chegar. Então, já começa por aí. Agora, comece a imaginar, pessoal. E uma pessoa que mora na Amazônia, que mora no Nordeste, que mora na periferia de São Paulo. Eu não moro na periferia. Quem mora na periferia de São Paulo não sai nem da cama. Não é da casa, é da própria cama. Porque não tem cadeira de roda. Eu tenho amigas de uma associação aqui da periferia de São Paulo que me falam isso todos os dias. E também não consegue sair da cama porque não tem medicamento. O medicamento de alto custo, o alimento, aquele alimento que é colocado por sonda, porque tem pessoas que se alimentam por sonda, né? Essas pessoas, elas muitas vezes vivem com menos de um salário mínimo. Elas não têm condição de pagar uma sonda gástrica que custa R$3.000. R$3.000 uma sonda para a alimentação de uma criança, de uma pessoa com deficiência, de um jovem, que precisa trocar essa sonda a cada 3 meses ou até antes, dependendo da condição da deficiência. Como que essa pessoa vive? O governo não dá esses recursos. Então, essas pessoas não têm acesso nem à existência mesmo, à sobrevivência. Muito menos sair para passear, como eu que fui outro dia na Bienal. Então, a questão da política pública em relação à pessoa com deficiência, ela é muito diferenciada, assim como a desigualdade no nosso país. Então, existem pessoas com deficiência ricas e existem pessoas com deficiência pobres e miseráveis, que estão numa situação de fome mesmo. Literalmente, eu não estou exagerando. Isso é coisa de agora. Durante a pandemia, os medicamentos de alto custo e os alimentos de sonda sumiram aqui em São Paulo. Eu estou falando da cidade de São Paulo, periferia de São Paulo. Imagina a Amazônia, imagina o Nordeste. Então, isso não existe. E mesmo as pessoas com deficiência ricas ou de classe média também têm que se sujeitar a valores abusivos, porque não existe acessibilidade.
Eu confesso para você que eu gostaria de pagar um transporte público. Eu gostaria. Se ele fosse acessível, se ele fosse realmente digno, se eu pudesse entrar e sair com total segurança e conforto, aí eu pagaria o valor do transporte, se eu pudesse pagar. Então, eu acho que a gratuidade do transporte, por exemplo, ela tem que ser de acordo com a condição socioeconômica, não com a condição de deficiência, né? A condição de deficiência está ligada à condição socioeconômica quando a pessoa é pobre. E aí a situação fica muito pior. Mas se o ônibus for acessível, se o metrô for acessível, eu pago. Mas eu tenho que ter total condição de ir. Como eu mesma, que sou de classe média, ainda não consigo usar metrô, porque em São Paulo só a linha amarela é boa para usar. As outras linhas não são, tem um buraco enorme. A minha cadeira cabe no meio do buraco. Eu não consigo, eu tenho que ficar só na linha amarela. Eu só uso uma linha de metrô quando eu vou sair. Então, eu não vou pagar, não. Não vou pagar. Vou pagar por uma coisa que eu não tenho acesso? Leandra, tudo isso que você colocou agora, de uma forma dramática, vamos dizer assim, é o que é chamado de deficiência social, né? É a sociedade que gera o sentimento da pessoa de que ela tem uma deficiência. Aí sim, aí que falta alguma coisa para ela, porque se ela não consegue andar na rua, na sua cadeira de roda, aí ela se sente inferior, deficiente. Eu tenho um amigo que com certeza você conhece, que é o Tuca Munhoz, que é cadeirante. Ele fala o seguinte: olha, se um dia a ciência fazer com que eu ande, beleza, não tenho absolutamente nada contra. Porém, se eu, Tuca, for esperar a ciência resolver o problema da minha deficiência, eu paro de viver. Aí ele diz o seguinte: eu não tenho que superar a minha deficiência. Eu tenho que superar a minha autoestima baixa por conta da deficiência. E aí, ele emenda uma pergunta: quem de vocês que está na plateia nunca teve que superar uma autoestima baixa? Ou seja, isso faz parte do ser humano. Como você mesmo disse, nós temos defeitos, dificuldades, talentos, potencialidades. Eu costumo dizer que eu não tenho um cromossomo 21 a mais como filho. Eu tenho um filho que tem seus limites, seus talentos, seus defeitos, suas potencialidades, como todo o ser humano. E aí, já caminhando para o final do nosso programa, né, eu sei que, além da sua luta pelos direitos das pessoas com deficiência, você pensa muito também a questão da mulher em si, de uma forma geral, vamos dizer assim, e também da mulher com deficiência. Fala um pouco para nós desse seu viés, né, da mulher, Leandra. Tá. Bom, primeiro eu vou falar da questão da superação, né? Do herói, do coitadinho, dessa imagem que a sociedade criou para as pessoas que são diferentes delas, né? E quando a gente fala em sociedade, sabe, Guga, eu queria também falar que nós fazemos parte dessa sociedade, né? Então, eu não sou perfeita, eu também sou preconceituosa, eu também, às vezes, erro, sabe? Eu estou aprendendo muita coisa. Hoje que a gente está tendo a oportunidade de ter acesso pela internet ao lugar de fala das pessoas, né? Então, eu aprendo muito sobre feminismo, sobre racismo, sobre questões indígenas. Você tocou num assunto em relação
a deficiência da sociedade, uma deficiência de falta de acesso, né? Uma deficiência econômica e social. Sim, eu acho que ela existe e ela precisa ser combatida para que ela deixe de ser uma forma de impedimento de que um ser humano com potencial possa existir. Porque quantas pessoas com deficiência que estão morando na favela, nas comunidades, nas regiões periféricas, que por não ter acesso à educação, a medicamentos, a uma cadeira de roda, né, a uma estrutura, a um intérprete de Libras na escola, não são pessoas que desenvolvem o seu potencial. Elas ficam esquecidas, elas ficam silenciadas, apagadas, elas deixam de existir justamente porque esses acessos não são proporcionados a elas. Então, não é ela que não consegue se desenvolver e ter autoestima, é porque ela não tem uma condição que a sociedade não coloca. É diferente, né, essa questão. Eu costumo dizer que eu não me supero todo dia. Eu vivo com a minha existência. Até porque a minha existência não é superior a ninguém e também não é inferior a ninguém. E todo mundo se supera um dia, vai depender muito, né, de que ponto de vista a gente está falando. Porque, às vezes, para uma pessoa, por exemplo, cozinhar é uma superação, no sentido, nossa, eu aprendi, eu consegui cozinhar, eu não cozinhava antes. E para uma outra pessoa, entrar numa universidade fora do Brasil, né? Nossa, olha. Então, você não pode comparar as superações no sentido do ser humano e também não colocar ela como uma condição da pessoa com deficiência. Aquela pessoa com deficiência sempre é um exemplo de superação para ela não ser uma pessoa com deficiência. A sociedade quer que ela seja superior à sua deficiência. Significa que ela não vai ter a deficiência. E se ela não vai ter a deficiência, ela não vai existir. Eu, por exemplo, só existo nesse corpo. A deficiência me pertence. Eu não vou conseguir superar ela. Mesmo que amanhã ou depois eles inventem uma forma de ter uma qualidade de vida para as pessoas que nascem com a mesma deficiência que eu, e eu quero muito que isso aconteça, na verdade já acontece, porque hoje tem medicamentos que ajudam as crianças a não fraturar tantos ossos, né? Mas ainda não dá para eu crescer. E também as pessoas com a minha deficiência não vão crescer. Não tem um remédio ainda que tome que, de repente, cresça, tenha um outro tamanho, ou que o corpo fique, né, naquele padrão de normalidade. O meu quadril ele é diferente, eu tenho escoliose, lordose. A minha coluna não vai ficar reta da noite para o dia. Assim como também, você sabe que mesmo que uma pessoa com paraplegia venha andar, né, de forma robótica, mesmo assim ela vai continuar sendo uma pessoa com paraplegia, porque ela tem uma deficiência, ela está lá, o corpo vai continuar sendo diferente, usando as pernas robóticas. Então, a questão da superação, do coitadinho, essa imagem de que é um herói ou não vale nada, isso tem que acabar. Numa sociedade anticapacitista, temos que ver as pessoas como elas são. E temos que aceitá-las e respeitá-las, não tolerá-las. Mas, a partir do momento que você está no mesmo espaço social que eu tenho o mesmo direito que você, que não tem deficiência. No seu quarto, você pode falar que eu não existo, pode querer me matar, tudo bem. Entre quatro paredes, você pode sonhar o que você quiser, né? Você é livre. Mas na sociedade em que eu pago impostos, em que eu estou ocupando aquele espaço, você não tem esse direito. A pessoa que não tem deficiência não tem o direito de simplesmente me anular, de me matar, de acabar com a minha existência. É isso. Bom, falando sobre o feminismo, né? O que a gente pode falar do feminismo na questão da mulher com deficiência? O movimento feminista, ele ainda não enxergou as mulheres com deficiência. Olha só, dentro dos próprios movimentos feministas, não existem mulheres com deficiência. Trabalhando junto, pouquíssimos. Eu arrisco a dizer aqui, quem tiver pode mandar aqui no comentário do seu programa se existe algum movimento feminista que tem mulheres com deficiência
junto. Eu não estou falando de movimentos feministas só de mulheres com deficiência, porque aí existe. Tem o coletivo Helen Keller, tem a Frente Feminista e tem outros movimentos que estão começando aí. Por que tem que ter esses movimentos de só mulheres com deficiência feministas? Para poder mostrar para o movimento feminista que as mulheres com deficiência feministas existem. Então, a mulher cega precisa de um espaço. Ela quer poder ler um texto na internet que fala sobre feminismo, ela quer ler uma coluna, um vídeo, mas tem que estar acessível. O vídeo tem que ter libras, né? Para a mulher com deficiência auditiva, dentro de um portal na internet que fale sobre feminismo. Por que eu falo isso? Porque eu sou colunista num portal feminista muito importante, grande, que tem uma visibilidade muito boa, e é um portal feminista nota 1000, de qualidade maravilhosa. Eu escrevo nesse portal há mais de 2 anos. Só que ele ainda não é um portal acessível, ele não faz a descrição da imagem para as mulheres cegas, ele não tem a libras para as mulheres com deficiência auditiva ou surdez. Então, de repente, eu vi que eu estava falando num espaço em que todas as mulheres com deficiência não podiam ter acesso. Aí, quando eu questionei elas, sabe o que elas falaram? Mas não temos recursos técnicos, não temos dinheiro. Claro, está difícil para todo mundo, eu concordo. A acessibilidade, ela tem um custo. Só que para fazer a descrição de imagem, por exemplo, de uma foto, não tem custo nenhum, né? É só a gente sentar no computador, perder 5 minutos a mais e ir lá fazer a descrição da foto. Nas redes sociais também. Então, tem certas atitudes dentro do movimento feminista que ainda precisam ser mudadas para que as mulheres com deficiência tenham espaço para falar. Quando a gente fala da Lei Maria da Penha, a gente esquece de dizer que a Maria da Penha é uma mulher com deficiência. Ela ficou com deficiência por causa da agressão não posso dizer marido nem companheiro, do agressor com quem ela vivia, né? Que quase a matou e a deixou com uma deficiência física por um tiro. Então, tem que ser falado que ela é uma mulher com deficiência que vive, que luta, que batalha e que criou a Lei Maria da Penha. Então, fala-se, mas esquece a deficiência dela. Não pode. Tem que falar que ela está numa condição também, né? Então, eu acho que o movimento feminista ele tem que ouvir todas as vozes e também as mulheres com deficiência. Então, eu faço aqui um apelo para que todas as matérias, reportagens que saiam na internet, em veículos grandes de comunicação ou pequenos, ou um blog mesmo seu, quando for falar de feminismo, lembra que tem mulher com deficiência, assim como tem feminismo negro. Nós falamos de mulheres negras dentro do feminismo. Tem que falar de mulheres com deficiência dentro do feminismo. E esquecendo, hein? Só lembrando aqui, existem mulheres negras com deficiência, existem mulheres GLBTQIA+, né? Mulheres trans, mulheres lésbicas com deficiência. E essas mulheres, aonde elas estão? Dentro do movimento feminista? Infelizmente, ainda não. Mas por quê? Porque não tem acessibilidade, não tem rampa, não tem elevador, né? Nos espaços, nas reuniões. Eu já fui chamada para participar de reunião de movimento feminista, mas eu não pude ir, porque eu uso cadeira de roda. E aí? A gente não pensou nisso. Então, como é que eu posso falar de mulher com deficiência se você não pensa que eu tenho que estar no espaço da reunião? E para eu estar, eu uso a cadeira de roda, ela faz parte do meu corpo. Eu não posso tirar a cadeira de roda. Tem taxista e tem pessoal do Uber que fala, a cadeira vai também? Não, quando eu chegar no destino eu vou sair voando, eu não vou levar a cadeira. Então, a cadeira faz parte do meu corpo. Então, o movimento feminista tem que entender que, para falar de mulheres com deficiência, não é só escrever falando dos dados de violência
que as mulheres com deficiência sofrem muito mais violência que as mulheres que não têm deficiência, infelizmente, né? Isso aqui seria um tema para um programa inteiro, Guga. Mas voltando só à questão dos movimentos mesmo feministas que você perguntou. Enquanto o próprio movimento não vê a existência de mulheres com deficiência, o feminismo não está completo. O feminismo não está incluindo e respeitando e visibilizando e dando voz e ampliando a voz de todas as mulheres. Aonde eu me encaixo? Eu quero ser feminista, eu quero participar dos movimentos feministas, mas para isso eu preciso ter acesso. Leandra, é muito aprendizado. Mais uma hora, eu tenho que dizer, o programa está terminando. Então, aí eu destaco uma frase que você disse nessa sua última fala, que para mim diz muito. Eu vivo com a minha existência. Só essa frase daria um programa inteiro. Eu quero agradecer muito, muito o seu convite, Guga, de coração. Eu tive a oportunidade de te reencontrar depois de muitos anos do nosso primeiro encontro na vida, e foi muito importante as oficinas de escrita que eu participei com você, né? Então, eu gostaria de continuar participando, espero que a gente volte a fazer projetos juntos, e eu agradeço, e a mensagem que eu deixo para todos vocês é simplesmente olhar para dentro de si. Um olhar profundo, sabe? E que reconheça os preconceitos, as discriminações e as formas que a gente pode mudar e melhorar. Porque aceitar e respeitar a existência do outro é uma necessidade da nossa própria existência. Porque da mesma forma que você respeita o outro vai te respeitar. Se você não respeita, você não vai conseguir ser respeitado. E respeitar os direitos humanos de todas as existências. Você pode não concordar com muitos posicionamentos políticos, sociais, não ser do mesmo time de futebol, não gostar da mesma cor, né? Não gostar de estar com as mesmas pessoas. Todo mundo tem direito de amar quem quiser, o amor é colorido. Então, respeita a existência do outro. Ele não está te fazendo nada. Alguém está chegando e te matando, né? Acabando com a sua existência? Não, mas se você não deixar com que ele viva, com que ele sobreviva como ele é e seja feliz, aos poucos você vai matando a autoestima de uma pessoa. E isso é muito sério. Eu, na minha vida, já passei por altos e baixos. E teve momentos de muita dificuldade. Muita mesmo, depressão, pelo olhar do outro, pela discriminação, pela falta de sensibilidade com a minha existência, diferenciada do que a sociedade convencionou como padrão. Então, abra a mente, abra as possibilidades. Que é isso que eu gostaria de deixar a mensagem. E quando quiserem me procurar, entre no Museu Vozes Diversas, também no meu canal, Leandra Caleidoscópica, tanto no Facebook como no Instagram. É isso. Eu agradeço muito a participação e espero voltar para o seu programa, mas também quero que outras pessoas com deficiências, homens e mulheres, ocupem esse espaço. E sucesso, Guga, para que você continue com o seu programa, tenha maior visibilidade, divulgação. Quem está assistindo, compartilhe o vídeo, divulga, tá? Assiste o programa Todos na Diferença do Guga Doria. Muito obrigado, Leandra. Eu conheci a Leandra há muitos anos, né? E nós trabalhávamos no mesmo grupo jornalístico. E a Leandra foi a minha editora. E eu aprendi muito com ela. E hoje nos reencontramos, né, no Instituto Casa do Todos, onde eu realizo, né, o projeto da Oficina da Palavra e da Escrita, e para quem
já assistiu a programas anteriores, já sabe que a Leandra participou de algumas oficinas online. Aproveito, então, para convidar a quem está nos ouvindo pela primeira vez a assistir os programas anteriores. Então, ficamos por aqui por hoje. Já fica aqui um convite para futuras participações, Leandra, que esse programa, o objetivo desse programa é dar voz às pessoas que ainda são invisibilizadas nessa sociedade. É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Agradecimentos, Leandra Caleidoscópica. Todos na diferença. Idealização Guga Dória. Produção Tramelas, Histórias e Afins.